meu pessoal! Como é que vocês estão? Pode me contar mais um vídeo aqui para vocês. Mais um vídeo de nós, imigrantes aqui nessa terra distante, não importa onde. Hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, fotógrafa, tá? Faz fotos aí de neném, faz foto aí de gente pelada. Faz foto de tudo quanto é jeito. Mas tem uma história linda, uma história de luta, uma história que é recente aqui, né? Recente. Mas antes de trazer a nossa convidada, que tem umas histórias bem bonitas para contar, bora fazer o nosso merchan, trazer os nossos patrocinadores aqui. Vamos começar aqui com a Estrala Cosmetic, tá? Que traz aquilo que você precisa para você que é mulher, homem também, tá? Ajeitar o seu cabelinho, ajeitar tudo bonitinho. Também Mara Diva Fashion também tá aqui com a gente. Muniz Scrum Marco Bedrive. Temos também a Geise, maravilhosa, nossa maquiadora. Também temos Clube Roots. Clube Roots está com a gente em todos os instantes. Ilka, um beijo maravilhoso para você. E nós temos a Indy. E nós temos a Indy Zago, fotógrafa, tá? Maravilhosa. É dela que nós vamos falar agora, que é a nossa convidada Indy. Uhul! Nossa convidada Indy, isso aí. Tá aqui com a gente e vai contar um pouquinho da sua história. Indy, bem-vinda ao podcast, bem-vinda. Obrigada por participar aqui com a gente e contar um pouco da tua história. Quem é Indy? Da onde Indy veio? E quanto tempo Indy está aqui? Vamos lá começar. Quem é Indy? Lá no Brasil. Bom, olá, Miki, olá a todos. Obrigada pelo convite. Bom, a Indy hoje é uma mulher casada que tem uma filha. Moro aqui em Amsterdã há quase 3 anos, mas estou fora do Brasil há 20 anos. Ai! Bastante tempo, né? Uhum. Do Brasil, eu sou do Paraná. Nasci no Paraná, morei em São Paulo 10 anos e depois eu fui para Itália e morei anos na Itália, nem sei dizer quanto, porque nesse estar na Itália, eu morei na Itália, fui pra França, voltei pro Brasil, voltei pra Itália, enfim. Eita, ficou nesse. Mas vamos lá no começo. Como foi que surgiu a ideia? Quantos anos você tinha? Era solteira quando surgiu a ideia de sair de lá do Brasil? Como era a sua vida lá? Então, na verdade, eu morava em São Paulo na época e tinha muitas pessoas que iam para fora do Brasil para trabalhar, estudar e guardar um pouco de dinheiro, né? E tinha quem ficava e quem voltava para o Brasil. Naquele período, eu tinha uma prima que foi morar na Itália. E eu decidi, como a gente é descendente de italiano, eu decidi também ir para a Itália, mas a minha intenção era ficar só 2 anos. Que eu queria conseguir fazer a cidadania, aprender a língua e voltar para o Brasil. E a cidadania porque é família isso, italiana. Isso. Porque a gente tendo o passaporte europeu, você sabe, né? Abre mais portas, é mais abre fácil. Portão. E não só pra gente, né? Por caso, nos filhos também. Quando você tem filhos, você consegue passar a cidadania. Então, a criança quer estudar fora do Brasil, fica tudo mais fácil, né? E aí, minha intenção era ficar só 2 anos. Mas aí, como eu acho que a maioria dos brasileiros, você tá fora, aí você vai ficando. Eu vou ficar só mais 1 ano, só mais um pouquinho. Aí você, em um certo momento, já não sabe mais, vou voltar pro Brasil, vou trabalhar no quê? Vou fazer o quê? Não tenho mais experiência, tô fora do mercado de trabalho, aquela coisa, né? E a segurança também, que deixa a gente muito confortável. Isso. Aqui, a gente acostuma, né? Com essa segurança liberdade. Que a gente tem, essa liberdade de fazer as coisas sem ter que pensar, e se eu for fazer tal coisa, o que pode acontecer, né? A gente já está livre, mentalmente livre. No automático. No automático. Eu, graças a Deus, morei em São Paulo 10 anos, nunca me aconteceu nada, nunca tive nenhum episódio assim de problemático, mas a gente sabe, né, que o Brasil, principalmente cidade grande, pode ser complicado. Enfim, aí fui ficando. No final das contas, eu fiquei 5 anos, e aí eu falei, não aguentava mais. Eu queria voltar pro Brasil. Isso na Itália? Isso na Itália. 5 anos, tá? 5 anos. E aí eu falei, não, final desse ano eu vou embora. Pode cair canivete, eu vou embora. Nada.
no final daquele ano, em agosto daquele ano, eu conheci meu marido, por coincidência, Brasileiro? italiano. Ah, A gente se italiano. conheceu, foi uma pura coincidência, a gente tem amigos em comum. E na época eu tava procurando um apartamento para alugar. Aham. E ele tinha um apartamento para alugar. Ah, foi assim. Foi assim. Aham. E aí a gente se conheceu dessa forma. Mas, peraí, antes de chegar na Itália, já falava italiano? Não. Ah, ok. Meu vô é italiano, né? Só que ele morava no Brasil. E eu lembro de quando eu era pequena, que ele falava em dialeto. Não italiano, mas ele falava em dialeto com os irmãos dele. Sim. Então, o meu avô, que na verdade era meu pai, porque eu fui criada com os meus avós, quando ele ia visitar os irmãos, eu ia junto. E eu lembro, eu tinha uns 5, 6 anos, eu lembro dele conversando com os irmãos dele em dialeto. Aham. Que, na verdade, a maioria das pessoas que estão no Brasil, italianos que estão no Brasil ou descendentes de italianos, falam dialeto, mas pensam que é italiano. Ah, Porque ok. eles aprenderam só aquilo, né? Então, Sim. para eles é italiano. Na verdade, não é dialeto. Então, eu lembro de muitas palavras, lembro dele conversando, mesmo só na época eu não entendia. Aham. Mas, assim, eu não tive outro contato com o italiano, a não ser com o meu avô, Com o teu ouvindo avô, ele aham. falar, né? E aí, quando eu fui para Itália, você sabe, quando você está num país e você precisa aprender a língua, Uhum. você vai e você aprende a língua. Tem que aprender. Não tem outra forma, né? Aham. Então, foi isso que aconteceu. E aí, eu fiquei lá todo esse tempo. Mas, Indy, você sabe, eu acho que você já percebeu. Tem pessoas que, por mais que ela esteja naquele país, a comunidade, por ela entrar em uma comunidade brasileira, ela até não se interessa em muito aprender, ou não? Concordo plenamente. Ela não se interessa em aprender a língua daquele local, porque ela, de qualquer forma, ela consegue se comunicar. Sim. Né? Aham. Nas palavras-chave, nas coisas básicas, ela consegue se comunicar. E isso Eu é conheço real. pessoas que moram aqui em Amsterdã, não falam nem inglês, só o português, e trabalham. Concordo, plenamente. E assim, ainda se você parar para pensar, o holandês é uma língua muito diferente da Muito. nossa. Então é muito difícil aprender. Agora, o italiano é uma língua muito similar à nossa, Sim, né? Então, aham. assim, eu acho que um pouquinho de esforço... Aí eu acho linda a língua italiana. Um pouquinho de esforço faz você aprender, né? Aham. Mas é como você falou, às vezes a pessoa ela trabalha naquele âmbito brasileiro, ela convive só com brasileiros, então isso também torna um pouco mais difícil a coisa. Mas, de qualquer forma, depois que você está num país e ouve, lê todo o tempo aquela língua, sendo parecida com a nossa, que no caso o italiano é parecido Sim. com a nossa, você acaba assimilando. Já Sim. o holandês já Não, muito mais é uma difícil. distância, é quilômetros e quilômetros mesmo de distância da nossa língua. E eu vou te falar que assim, ó, o holandês eu não tenho muita pretensão de aprender, não, porque, gente, é muito difícil. E assim, aqui todo mundo fala inglês, né? Aqui... Tem essa vantagem. Antigamente, porque eu moro no interior, vamos dizer assim, né? Lá no sul. Lá, aqui em Amsterdã, você vê que todo mundo fala inglês. Né? Você vai nas lojas, você em qualquer lugar aqui em Amsterdã. Já no sul, não. Isso é verdade. No sul não, é holandês nato. Agora eu tô vendo, eu moro numa cidadezinha. Agora eu fui numa cidade um pouquinho maior que a Eindhoven. Até lá, nas lojas já estão começando pessoas que não entendem o holandês, só o inglês. Então tá se espalhando mais e mais. Porque na verdade acaba vindo muitas pessoas de outros países e eles têm que acabar falando, né? Se comunicando de qualquer forma. Mas isso é a segunda língua daqui, né? Então eu te entendo e dizer assim, eu moro num país onde a segunda língua daqui, todo mundo entende inglês. Eu vou te falar que é uma coisa assim, eu tenho muita dificuldade com a escola da minha filha, por exemplo. Porque toda e qualquer informação que você vai ter da escola, ou qualquer reunião que você vai na escola, que não seja uma reunião particular de você e o professor, em holandês. Então, eles mandam aqueles e-mails quilométricos com informações da escola. Chato. E você tem que ficar traduzindo. Sim. Aí no grupo você tá lá, no grupo de todos os pais, né? Tem 50 pais e você tá lá no meio. Eles só falam em holandês. Então, você teria que saber holandês para você pelo menos entender sem ter que ficar traduzindo. Então, essa parte é a parte chata. Mas assim, gente, a gente tá no país deles. É verdade. Entendeu? Então, acho que você tem... Ou você, no meu caso, né? Ou você vai lá realmente, batalha, vou aprender essa língua... Ou você tem que pagar as consequências, que é, no caso, perder tempo traduzindo. E ela tá aprendendo, quer dizer, ela já fala holandês, né? A minha filha fala 3 línguas. Pois já fala. Porque criança aprende muito rápido. Então vai assim, blup.
Ah, mas aí, se tu não quiser, ela vai. Ah, mamãe, é assim, assim, assim. É. Então, assim, por exemplo, pra mim, as escolas aqui são muito diferentes. Até eu entender, eu só fui entender mesmo como os níveis escolares depois que os meus filhos entraram, porque eu mesma não É entendi. complicado, É né? complicado, É né? complicado. Não é que nem no Brasil, que é porque a gente é acostumada, é prático, papapá até a oitava. Não, aqui sobe de nível. Se você não passa naquela escola, se você reprovar naquele nível que você tá, você é capaz de ser tirado da escola, colocado em outro nível. É Não, e bem. aqui tem essa coisa que eu ainda não consegui entender muito bem, mas a minha filha só tem 5 anos, então ainda tá light pra mim. Mas é aquela questão das crianças a partir dos 8 anos começa a ter um teste, né, Sim. vocacional e tal. Então, a partir dos 8 anos elas começam a fazer um teste, né? Mas eu acho que é com 8, com 12, uma coisa assim. E isso vai Vamos dizer assim, definir. até a oitava série, né? Tem primeiro até a oitava série. Então, assim, tem criança de 11, de É. 12, de 13, né? Dependendo do. E aí elas têm, cada um tem um nível. O nível, um dos mais altos é o Havel, né, Charlie? Havel. Pois é um dos níveis mais altos, Havel. E tem o. Welke de Lager? MBO? VMBO. Tá. Tudo você, VMBO. Tem o VMBO e tem o Ravo, que é o mais alto. O mais baixo vai levar para aquela escola ali. Pois é, pois O é. mais alto leva para aquela escola ali. E se ele não permanecer, eu digo isso porque eu tenho um filho que tá nessa escola, viu? E a gente estava ali, ó. Meu Deus, ele vai passar, ele não vai passar. Porque se ele não. E ele entrou na escola, já fez o primeiro ano. Aham. E agora foram as provas. Então, ele tirou. E o mais forte é a matemática aqui, né? Você tem que saber mesmo contar. E aí, se ele não passasse, foi aí que eu me toquei. O quê? Se ele não passasse, se ele não continuasse no nível que ele tem que estar daquela escola, ele ia tirar daquela escola para ir para uma. Porque são 3 escolas, vamos dizer assim, mais ou menos assim. Tentar explicar. Tira daquele nível, abaixa o nível, vai para um nível menor, mas é outra escola. E quantos anos ele tem? 13. 13. Então, aí sai daquela, vai pra essa. Se essa ainda não for bem, vai pra mais baixa. Olha só, Então, né? é algo assim de níveis.